Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, é com satisfação que iniciamos mais um programa da série Através da Bíblia. Somos gratos a você que tem nos dado a alegria da sua companhia e declaramos a nossa gratidão por termos a possibilidade de hoje estudarmos com você mais um texto das Escrituras Sagradas, especificamente o livro de Apocalipse. Vamos estudar o capítulo 12. Nos sentimos privilegiados quando recebemos as correspondências de vocês, contando-nos as suas experiências com Deus, inclusive algumas delas que acontecem através dos programas. Compartilho agora o e-mail que o Hamilton nos escreveu da cidade de Propriá, no estado de Sergipe. Foi essa a sua mensagem. Paz e graça da parte do Senhor Jesus Cristo, pastor Itamir Neves. Pastor, estou com uma dúvida grande a respeito do dia de sábado, pois a lei no Velho Testamento pedia que o dia de sábado fosse guardado e o Senhor Jesus também, no seu tempo aqui conosco, no Novo Testamento, falou que veio para cumprir a lei. Então gostaria de saber como devemos guardar o sábado, pois parece que apenas alguns guardam o dia do sábado. Aguardo sua resposta e elogio mais uma vez o teu programa através da Bíblia. Agradecido pela atenção e um abraço do Hamilton, José Hamilton, lá de Propriá. Querido irmão, querido amigo, como eu lhe respondi, de fato, quando aceitamos a Cristo, estamos completamente livres. Paulo diz aos Gálatas que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Gálatas 5:1. Quando tentamos viver o Evangelho e ainda estamos apegados à lei, estamos desvalorizando a obra de Jesus na cruz do Calvário. A guarda do sábado é um preceito do Antigo Testamento. Ora, já que vivemos nos dias do Novo Testamento, nos dias da Nova Aliança, não necessitamos mais guardar a lei, inclusive porque ela foi dada especificamente para os judeus. A lei não pode nos justificar. Cumprimos a lei agora como resultado da justificação, não para obtermos méritos diante de Deus. Esta não é só uma questão de interpretação bíblica, mas principalmente de uma doutrina sadia. Necessitamos valorizar a liberdade que Cristo nos concede. E agora, chegamos àquele momento em que buscamos a presença de Deus, exatamente porque Cristo abriu as portas da presença de Deus. O véu que separava já não separa mais, e por isso podemos chegar à presença de Deus e orarmos buscando as suas bênçãos. E eu chamo a sua atenção para isso, para orarmos em conjunto. Pai de amor, nós somos gratos pela oportunidade que Tu nos dás de abrirmos a Tua palavra e juntos ouvirmos a Sua voz. Senhor, desejamos e necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito para podermos compreender a Tua palavra e, capacitados por Ele mesmo, cumprirmos a Tua vontade. Obrigado, Pai, porque Tu nos ouves. Obrigado porque, através do Senhor Jesus, responde às nossas orações. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, hoje o nosso propósito é estudarmos o capítulo 12 do livro de Apocalipse. Nesse capítulo vamos encontrar um relato da constante luta do mal contra o bem, do reino das trevas contra o reino da luz.
Vamos estudar Apocalipse 12, 1 a 17, dando a ele o seguinte título: As lutas do dragão. Eu repito, as lutas do dragão. Apocalipse 12, 1 a 17. E aqui no capítulo 12, nós encontramos uma nova parte do Apocalipse, mas não apresenta uma nova sequência de acontecimentos, e sim uma vista mais próxima daquilo que já fora revelado nos capítulos anteriores. Nós precisamos entender bem o livro de Apocalipse. O capítulo 12 mostra o poder dos servos de Deus sobre o diabo. Ele tenta de várias maneiras derrotar os fiéis, mas não consegue. A afirmação teológica, então, desse texto serve como conforto para nós e nos dá encorajamento. Mesmo com sua ostentação e engano, o dragão é derrotado pela ação divina. Eu repito, esse é o princípio. Esta é a afirmação teológica. Essa é a palavra que vai nos confortar, com base em Apocalipse 12, 1 a 17. Mesmo com sua ostentação e engano, o dragão é derrotado pela ação divina. Esse capítulo nos revela 3 lutas do dragão contra as hostes celestiais. A primeira luta é que acontece entre o dragão e o Messias, capítulo 12, versículos 1 a 6. E aqui nós temos 3 explicações a fazer. Haviam 3 sinais no céu. O primeiro sinal era a mulher grávida, versículos 1 e 12. Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés. E eis que a mulher se achava grávida. Entramos agora, então, nessa nova parte do livro e ainda encontramos visões das batalhas espirituais ou celestiais. O que acontece na Terra é resultado das batalhas espirituais. Mas a pergunta é: quem é essa mulher? Pelo fato que ela dará à luz a um filho que se tornará rei, essa mulher representa o povo de Deus, como podemos perceber pela descrição dela. Ela é vestida de sol e tem a lua debaixo dos seus pés. O sol e a lua são 2 luzeiros principais dados por Deus para iluminar a terra. O povo de Deus serve como luz do mundo no meio das trevas. Revelando o quê? Revelando ao mundo a luz divina. Vários outros fatos apoiam esse entendimento. A coroa de 12 estrelas é um símbolo da vitória. Esse número 12 é um número simbólico do povo de Deus. É totalmente consistente com a linguagem do Antigo Testamento. Pensar que o povo de Deus está dando a luz. Lembre-se dessas palavras. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti mesmo sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Palavras de Miqueias no capítulo 5, versículo 2. Então, não é apenas o povo físico de Israel, mas os descendentes dessa mulher são as pessoas obedientes em Jesus. São os descendentes espirituais pela fé de Abraão. O povo fiel esperou durante muito tempo, ansioso pela vinda do Messias. E a primeira promessa messiânica, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, até a expectativa de fiéis como Simeão e Ana, em Lucas 2, a esperança da chegada do Messias crescia entre o povo de Deus. Nos versículos 3 e 4, encontramos um segundo sinal. Apareceu esse dragão que atacava. Viu-se um outro sinal, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, cabeças com diademas, enfim. Esse segundo sinal é o sinal do inimigo de Cristo. Não há dúvida sobre a identidade desse dragão. Observemos o significado das suas características. Ele é grande, isso é, ele é poderoso, mas não tem o poder absoluto. Ele é vermelho,
tem a cor do sangue, porque originalmente ele é homicida. Ele tem 7 cabeças. Com a cabeça associamos a inteligência, e o diabo realmente é inteligente e capaz de seduzir e enganar. A mesma astúcia continua ameaçando os servos de Deus, uma vez que ele usou essa astúcia para enganar os homens lá no Éden. Ele tem 10 chifres, e os chifres reforçam, confirmam a ideia da sua força. Animais usam seus chifres para lutar, e os chifres representam o poder. Nas cabeças, ele tinha 7 diademas. Diademas são adornos da realeza. Aqui são os diademas do dragão. No capítulo 19, versículo 12, são muitos os diademas do verdadeiro Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, Jesus. Não há comparação entre um e outro. O destruidor, então, aqui mostra o seu poder, lançando para a terra 1/3 das estrelas do céu. Certamente enfatiza o poder do dragão. Possivelmente sugere o seu poder para afligir e perseguir os fiéis. O dragão, nesse contexto, perseguirá os fiéis. Mas, no momento, o interesse agora é direcionado ao filho que nascerá. João nos apresenta a imagem de um dragão com o desejo enorme de matar e devorar o filho que vai nascer. E você lembra que o diabo esperava o nascimento de Jesus para devorá-lo. A encarnação de Jesus trouxe a batalha para a terra. Jesus assumiu a forma humana, com as suas fraquezas, para enfrentar quem? O nosso adversário. O diabo fez de tudo para derrotar Jesus durante esse período em que ele estava vulnerável. Não somente durante os 40 dias de provações, mas durante toda a vida terrestre de Jesus, o diabo foi sempre tentando para conseguir derrotá-lo. Mas o Filho de Deus, o Senhor Jesus, saiu vencedor. Ele viu a chance de derrotar Jesus quando Jesus estava em carne. Mas o Filho de Deus foi o vencedor. O Senhor Jesus derrotou o inimigo. Ele não queria apenas ferir o calcanhar do Filho de Deus. O diabo queria derrotá-lo completamente. Mas o Filho de Deus foi o vencedor. O Senhor Jesus é vitorioso. Versículos 5 e 6 nos mostram uma terceira evidência, que é a solução divina na proteção dos seus. Nasceu-lhe um filho, o filho varão, que há de reger todas as nações. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar para que a sustentassem. Querido amigo, o Filho é Jesus. Conforme diversas profecias do Antigo Testamento, ele veio para reinar sobre as nações com cetro de ferro. A profecia do Salmo 2 é claramente indicadora que Jesus é este Filho que vai dominar, regendo o mundo. É a profecia que certamente confortou os cristãos perseguidos em Jerusalém. É uma das grandes profecias que alimentam a esperança de Israel durante os séculos antes do nascimento de Jesus. O propósito da vinda de Jesus focaliza o ponto de conflito com o diabo. Satanás aparece com suas cabeças, seus chifres, as suas diademas, suas joias, seu poder, querendo se mostrar o verdadeiro rei do mundo. Se ele conseguisse devorar o Messias, se ele conseguisse derrotar, ele seria o Messias, ele seria o monarca, ele seria o dominador da terra. Mas o Filho foi arrebatado aos céus. Aqui, toda a vida terrestre de Jesus é resumida em um versículo que confirma a sua vitória absoluta. Esse arrebatamento aos céus e a sua ressurreição, do nascimento até a coroação no céu, onde Jesus atualmente está assentado à destra do Pai, a missão bem-sucedida de Jesus foi resumida nesse versículo. Sem entrar em pormenores, esse versículo se torna um dos mais poderosos da Bíblia, pela sua vida perfeita, pela sua morte sacrificial e pela sua ressurreição aceita, então, diante do Pai.
Jesus é totalmente vitorioso sobre o dragão, sobre o diabo. E a mulher foi protegida no deserto. Ela se encontra diante do dragão furioso e frustrado. Ele não conseguiu destruir o filho, e agora pode tentar apenas destruir a mulher. Mas essa tentativa também leva à frustração. Por quê? Porque a mulher, isto é, o povo de Deus, os servos de Jesus, foge para o deserto por um período, isto é, foge para a proteção divina. Aqui a mulher fugiu para o deserto para escapar da ira do dragão. Deus providenciou a proteção da mulher, isso é, Deus sustentou o seu povo. De novo, período de 3 anos e meio, um tempo curto de tribulação, em que o povo de Deus se beneficia da proteção especial do Senhor. E assim, o dragão não conseguiu, mais uma vez, destruir, não conseguiu obter o seu propósito, e a sua frustração só ia aumentando. A segunda luta que vemos nesse texto está nos versículos 7 a 12. É a luta que acontece entre o dragão e o arcanjo Miguel. 3 explicações também. A luta das hostes do mal contra as hostes do bem. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Deus abre aqui ainda mais a cortina para mostrar a batalha espiritual que garante a vitória dos seus fiéis. Miguel, que significa quem é semelhante a Deus, é visto como defensor do povo de Deus. E aqui, como líder do exército celestial, ele luta contra o diabo e os seus anjos. Apesar das doutrinas de alguns grupos religiosos, a Bíblia não diz que Miguel é Jesus, de modo nenhum. Nem aqui, nem em outro lugar encontramos qualquer prova que identifique Miguel com Jesus. Quando chegamos à vitória de Miguel e os seus anjos, nos próximos versículos nós vamos lembrar que Miguel é apenas um representante de Deus que vence o diabo. O diabo não conseguiu devorar o filho, a mulher escapou dele. E agora ele enfrenta o exército de Miguel. Tem todo o apoio dos seus anjos. Então, como entender essa batalha? Há diversas explicações, entretanto podemos aceitar que essa foi uma batalha simbólica, da mesma forma que as outras cenas descritas aqui no livro de Apocalipse. Esta batalha é para dar uma confiança ainda maior na vitória dos fiéis contra o seu adversário. Essa explicação se enquadra melhor no contexto do livro. A batalha aqui seria referida por Jesus conforme Lucas 10. Eu vi a Satanás sendo expulso, sendo tirado do céu. E eles não prevaleceram, isto é, o diabo e seus anjos não prevaleceram. Mais uma derrota para o diabo. O diabo então perdeu e saiu enfraquecido. O poder dele, depois da vitória do Senhor Jesus na cruz, é menor ainda do que ele tinha anteriormente. Qualquer aspiração de Satanás de dominar os servos de Jesus, ou de vencer o próprio Jesus, foi negada pela vitória maiúscula de Jesus na cruz do Calvário. E agora, então, a vitória também de Miguel contra Satanás. O diabo tentou se exaltar, desafiou as forças dos céus, mas perdeu e foi expulso. Os seus anjos também perderam e foram expulsos. Qualquer sofrimento que eles infligem aos homens na terra será na capacidade de perdedores, limitados pelo poder superior dos servos de Deus. Ele é chamado de serpente, destacando a sua sagacidade. Ele é chamado de diabo, que significa o acusador. Ele é chamado de Satanás, que quer dizer o adversário. Ele é chamado de dragão, que é um inimigo feroz. Ele é chamado de sedutor do mundo, o enganador dos homens para os induzir ao pecado. Mas ele foi atirado para a terra. Quando chegou em Jerusalém na semana da Páscoa para ser crucificado, Jesus deu esse pronunciamento. Ele disse que o príncipe do mundo seria expulso e já estava julgado. Jesus já venceu, o diabo já perdeu
E o fato do diabo ainda agir nessa terra não nega a vitória total de Jesus Cristo. Satanás, querido amigo, já foi derrotado e jamais terá vitória. Frustrados pelas derrotas já sofridas, o diabo e os seus anjos tentarão derrotar os homens. Versículo 10 nos mostra a expulsão do acusador. O anúncio da vitória ressoou pelo céu. O diabo e os seus servos, sejam reis ou sejam nações inteiras, podem atacar, afligir e até matar os discípulos do Senhor, mas eles ressuscitarão. Sabe por quê? Porque Jesus venceu. A mulher foi protegida. Miguel e os seus anjos venceram. O diabo não possui autoridade, pois todo o poder pertence a Deus. Satanás foi expulso do céu como profetizado milhares e milhares de anos antes. Jesus pisou na cabeça da serpente. Gênesis 3:15. Agora, temos que entender também que há uma razão para essa derrota de Satanás. Versículos 11 e 12 nos mostram que essa razão foi que os fiéis venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Sim, querido amigo, o sangue do Cordeiro é absolutamente fundamental para a vitória. A resposta dos servos, os irmãos, envolve uma dedicação total ao Senhor. Nessa descrição da obediência dos fiéis, encontramos as exigências básicas do discipulado. Essas exigências foram dadas por Jesus, conforme Marcos 8:34. Nas batalhas espirituais, a vitória exige sacrifícios. E o sacrifício de Jesus e os sacrifícios feitos pelos seguidores do Senhor Jesus vão nos dar essa vitória. Os vencedores no Apocalipse 12 são aqueles que mantiveram sua fé e confessaram o seu Senhor, independente dos perigos, das perseguições e das ameaças de morte. Eles não amaram suas próprias vidas. Eles se entregaram completamente ao Senhor e deixaram Deus usá-los, na vida ou na morte, conforme o seu propósito. Por isso, festejai, ó céus. Outra festa, mas uma festa bem diferente daquela festa do intervalo do capítulo 11. Quando a besta venceu, entre aspas, quando ela venceu aparentemente as testemunhas, todos os povos da terra, fizeram sua festa. Mas a vitória durou apenas 3 dias e meio e a sua festa acabou. Na batalha eterna, querido amigo, os servos do Senhor vencem e participam de uma festa no céu. Esta é a vitória eterna. E esta é a festa eterna também. A terra e o mar representam a sociedade humana, a esfera de ação do diabo. E do mar e da terra que subirão as bestas, os principais servos de Satanás. Tudo isso está chegando ao fim e ele sabe que pouco tempo lhe resta. Por isso a terceira luta é a que acontece entre o dragão e a mulher, versículos 13 a 17. A proteção da mulher contra o ataque do dragão é vista nos versículos 13 e 14. Pode ser uma nova fase de perseguição da igreja, ou pode ser que João continue relatando esse aspecto terrestre da batalha que parou no versículo 6. De qualquer forma, a mensagem é a mesma. O diabo persegue a mulher, o dragão persegue a mulher, mas ele é derrotado. O povo de Deus sai vitorioso. O deserto representa o lugar onde o povo encontra proteção. Lembramos dos israelitas lá no deserto, que foram protegidos pelo Senhor. A perseguição do dragão contra a mulher é que ele arroja um rio de água atrás da mulher. A imagem desse rio de água saindo da boca da serpente reforça a ideia da destruição que vem como resultado das mentiras, acusações, falsas doutrinas. Mas ele é derrotado. E a terra, porém, socorreu a mulher. Entendendo a terra como o mundo, ou seja, os ímpios, encontramos aqui uma figura muito interessante. O diabo tenta atingir a igreja com a água da sua boca, mas acaba prejudicando os seus próprios servos, os perversos, os incrédulos, que não servem a Deus. E em terceiro e último lugar, no versículo 17, a ira do dragão
contra os descendentes da mulher. O inimigo se irritou e a frustração do diabo aumentou, mas não conseguiu devorar Jesus, perdeu a batalha contra Miguel, contra o povo de Deus, e agora ele vai querer individualmente vencer os fiéis. Querido amigo, a minha oração para você é que Deus lhe proteja, que você se esconda no meio do rebanho do Cordeiro de Deus, que protege as suas ovelhas. Ele é o bom pastor. Que o Senhor te abençoe e que lhe dê vitória em Jesus Cristo. Um grande abraço e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046269770, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sim expirou na cruz, e por graça sim